para os protagonistas. Então, assim, o Fabio, obrigado por aceitar o convite. Eu fui bastante insistente com a Fabíola, falo mesmo, eu acho que ela ficou muito irritada comigo, porque, gente, eu mandava mensagem várias vezes, ela falou, tá bom, eu vou participar, tá bom, Gabriel, vou participar, tá bom. Mas você vai mesmo? Vou, é de verdade? É você mesmo? Tudo. Eu fiquei só devendo um vídeo, eu peço desculpas, tá, gente, que o Gabriel, o José, não sei se eu te chamo de José ou de Gabriel. Gabriel. Gabriel, aham. Você não vai fazer o vídeo? Você não vai fazer o vídeo? E o vídeo ainda dá tempo, mas eu tenho que fazer o vídeo para falar para as crianças, assim, né, que vai ser ótimo. E a gente, eu não consegui fazer o vídeo. E assim, quando eu respondi as respostas, tá bom, tá tudo certo, é porque assim, realmente assim, eu tenho muitas mensagens na minha vida, bem corrida, então eu só queria dar um sinal que eu tava viva. Tá bom, tá tudo certo, vai dar tudo certo, confia que... Então eu peço desculpas e não fiquei nem um pouco chateada, eu acho que é super importante a gente ser persistente, né, e insistente. Acho que as coisas acontecem para as pessoas que tentam sempre, né, já dando aí a primeira fala, né, então, eu não fico nem um pouco chateada. Até falo para as pessoas, por favor, mandem muitas mensagens, porque senão elas se perdem e a gente acaba não respondendo, né? Mas se vocês me provocarem e eu conseguir retornar do que eu ficar buscando todas as mensagens que chegam no dia. Mas é um super prazer estar aqui com vocês, acho que é muito bom a gente poder conversar, né? Eu sei que está todo mundo um pouco cansado desse negócio do online, né? Mas é o jeito que a gente tem hoje de estar conversando e se encontrando, e acho que quando o conteúdo, né, quando a troca é importante, acho que é válido, né, a gente gastar um tempinho aí para a gente, né, aprender um pouco mais, e eu agradeço, né, de estar aqui com vocês. Ô, Fabio, então assim, como eu falei que é os alunos que organizam, então eu vou passar a palavra para eles. Tá Se eu bom. falar para você assim, vai ter um aluno que vai fazer o seu desenho, a sua caricatura. Legal. Depois eu encaminho para você. Vai ter uma bonito, música. tá, gente? Faz um cabelo assim com mais volume. Então, Um sorriso bonito. Olha só. Mas eu posso me mexer, né? Você pode mexer, girar a cadeira. Tá então, bom. assim, fica à vontade. Então, eu passo a palavra para as meninas e elas iniciam com esse projeto A Vida dos Atletas, tá bom, gente? Tá bom. Pode ir lá, Ana. Posso? Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a participação de todos desde já. E antes da gente começar, eu queria só pedir, por favor, que deixem só o atleta e quem está ou quem vai fazer a pergunta com o microfone ligado, para não ter nenhum tipo de microfonia ou interferência, para que todos possam aproveitar esse bate-papo. Lembrando que a gente também pode ter interação no chat, então vocês estão livres para manter a câmera ligada, falar no chat. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa querida atleta. Fabíola Pulga Molina, nasceu no dia 22 de maio de 1975, em São José dos Campos, São Paulo. A modalidade dela é natação e o estilo que ela nada é o nado de costas. Aí eu passo a minha palavra. Agora as meninas vão cantar? Então, lá, Vitória. Fabiola, tem uma música que uma professora fez, então agora as meninas vão cantar para você. Essa música é o nosso projeto. Muito legal. Vamos lá, Vitória. Eu consigo colocar todo mundo na mesma tela do que eu, na mesma tela, porque assim, eu não sei quem vai cantar. Eu queria colocar todo mundo para eu ver todo mundo cantando, sabe? Será que eu consigo? Será que pessoas consigo, né? Consegue. Se você for lá no canto direito da sua tela, tem alterar o layout. Você consegue aumentar o número de pessoas que você consegue ver. Entendi. Ah, tá bom. Ah, é verdade. Eu estava só no automático. Agora eu consegui. Mosaico. Tá. Ah, blocos, a quantidade. Estava 16. O máximo é 16? Ah, não, 30. Que legal. Vocês viram que eu não sou assim, né? Faço reunião online, mas nem sempre no Google. Ótimo. Acho que 30 dá, né? Porque a gente está com 23 pessoas na reunião, né? Ótimo. Pronto. Obrigada. Pode ir lá, Vitória. Primeiramente, boa noite. Fico muito feliz de conhecer a Fabíola.
A minha mãe falou que você ia direto lá no SESI em Taubaté, e coincidência, eu já morei lá. Que legal. É muito legal lá. Pela primeira vez, a minha irmã vai cantar comigo. Que legal. Oi, Oi, tudo bom? Como é seu nome? Sofia. Legal, Sofia. Vitória e Sofia. Pode ser. Vai. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de bora participar. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de hoje. Você pode interagir no chat e participar, e ainda, se preferir, a câmera pode ligar. Vem aqui, que o atleta tá chamando. Vem, meus alunos, o professor tá convidando. Vem aqui, que o atleta tá chamando. Vem, meus alunos, o professor tá convidando. Isso, lindas, lindas, lindas. Parabéns, adorei. Muito bom. Parabéns, meninas! Valeu, Miriam. Gente, fica à vontade. Depois eu começo fazendo as perguntas. Vou deixar vocês iniciarem hoje, tá bom? Quem vai começar? Quem vai? Cadê a... Eu começo então, Gabriel. Fala, Sabrina. Nossa. Bom, pesquisando sobre você, né, vi que você, até brinquei com o professor Gabriel, falei, nossa, ela é multifuncional, faz de tudo um pouco, tem uma trajetória muito bonita aí dentro do esporte, como atleta, como empresária, como mãe, né, esposa também. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você, lá com seus 13 anos de idade, foi campeã paulista da sua... pela primeira vez você foi campeã paulista. O que você sentiu ali com 13 anos de idade, né? Já fazendo história, criando o próprio nome, assim, e você almejou desde o início crescer? Foi de repente? Porque você veio na natação já desde muito novinha, né? Muito pequenininha. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Sabrina, assim, na verdade, quando a gente tem 13 anos, a gente nem tem noção muito das coisas que estão acontecendo, né? Eu venho de uma família de nadadores, né? Meu pai e minha mãe foram nadadores. Então, assim, para mim, era estar sempre buscando os objetivos daquele ano. Então, com 10 anos eu comecei a competir, então você está num campeonato que chama Estreantes, onde você passa a ser parte da Federação Paulista de Natação, já que eu estava no estado de São Paulo, e começam as competições oficiais. Então, sempre o objetivo era, um dia se tornar campeã paulista, já que é o seu estado. Então, quando você alcança aquele objetivo, que eu tive esse objetivo por 3 anos, eu não consegui nem no meu primeiro, nem no meu segundo, demorou 3 anos para eu ser campeã paulista, a gente fica feliz que você está treinando para aquilo, você está se esforçando para aquilo. Nos outros anos, não tinha chegado, na medalha de ouro, mas estava em desenvolvimento. Mas assim, você não fica, nossa, agora eu fui campeã paulista, nossa, eu vou ter uma carreira brilhante como atleta, não. Você começa a dar os próximos passos. Nossa, agora que eu fui campeã paulista, agora eu quero, ir para o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui para o meu primeiro Campeonato Brasileiro, eu fiquei em 13º lugar. Então aí você chega no Campeonato Brasileiro, nossa, agora que eu fiquei, em 13º, eu quero ficar entre as 8 melhores, ser a finalista do Campeonato Brasileiro. E daí você... eu consegui, Aí no ano seguinte, agora eu vou querer ser campeã brasileira de categoria. E aí eu consegui, daí eu ganhei uma prova. Daí no ano seguinte, eu ganhei as minhas 4 provas. Aí foi quando eu comecei a me destacar a nível nacional, com 15 anos. Eu ganhei todas as minhas provas do Campeonato Brasileiro. Até que eu acho que o pessoal começou, olha, tem uma menina lá de São José dos Campos que ganhou todas as provas, Então, são esses pequenos passinhos que a gente vai dando até a gente entender, nossa, um dia eu posso seguir isso como carreira.
É lógico que, acho que naquela época era diferente de hoje, né, você não tinha tanto acesso à informação, tanto acesso, né, né, não existiam as redes sociais, não existia a própria internet, né, eu comecei a usar a internet em 94, né, eu tinha 19 anos. Então, quando eu tinha 13 anos, as notícias, a gente, né, as Olimpíadas aconteciam só de 4 em 4 anos e era isso que a gente assistia na televisão. Então, óbvio que você tem um sonho, nossa, chegar nas Olimpíadas é o máximo, né, quando você começa a fazer um esporte, você começa a pensar naquilo, mas eu acho que a gente como criança, assim, né, a gente é um pouco sonhador, eu quero ser médico, eu quero ser isso, o que é legal, né, mas acho que de uma forma real, agora sim, eu vou ser uma atleta de alto nível. Não, acho que isso foi uma construção natural ao longo da minha carreira, que eu fui entendendo as possibilidades, nossa, agora eu já cheguei até aqui, eu posso dar um passinho a mais. Eu cheguei até aqui, eu posso dar um passinho a mais. E daí, com 16 anos, que eu acho que daí eu falei assim, nossa, eu estou na seleção brasileira, né, absoluta, fui para o meu primeiro Jogos Pan-Americanos, que foi em Cuba, e eu falei, estou na seleção brasileira absoluta. Então, quando você está na seleção brasileira absoluta, e você, eu vou objetivar chegar nas Olimpíadas. E demorou 9 anos. Não foi muito rápido, mas eu cheguei lá. Então, acho que é isso, Sabrine. Ah, sim, que legal. E você é bem aqui de pertinho da gente, né? Assim, falando da minha pessoa, do Gabriel e das meninas, porque que tem gente de vários locais. Uhum. A gente tem uma aluna de São José dos Campos, o nome dela é Samara, e ela vai fazer uma pequena apresentação em Libras para você. Ah, que legal, né? Ela faz parte de um clube de intérprete de Libras, legal. Faz muito bem. Tamara, é com você, fique à vontade. Eu queria, já adiantando que eu gostaria de responder, né? Mas eu sei muito pouco de Libras, não sei se isso aqui é obrigado ou não. Sim, obrigado. Obrigado, né? Mas eu vou aprender com você, tá bom? Oi, boa noite. Ou se a senhora preferir, pode fazer aqui, ó. Boa noite. Eu estava tentando filmar, não consegui. Então, o meu nome é Samara. Eu moro aqui em Campos do Jordão. Tenho 17 anos e vou falar um pouquinho sobre você em Libras. Então, o seu nome é Fabiola, vírgula, Molina. Tem 45 anos de idade, é casada, foi nadadora brasileira, olímpica, e daí hoje você é comentarista esportiva e também empresária, certo? Certo, depois eu adiciono que hoje eu além, né, na verdade, hoje eu estou como secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social dentro da Secretaria Especial do Esporte aqui em Brasília. Então, assim, hoje eu atuo, tenho essa função aqui. Mas, assim, o que você falou como comentarista e empresária tá certo também. Que bom. E o sinal de natação, como que é, Samara? É assim? Natação é só nadar. Fazer o movimento de natação. Mas como a Esse eu sei fazer, tá? É nado de costa, aí tem que fazer assim? Ai, daí agora acho que sim, porque professor. Ela é especialista em nado de costas, ou borboleta, né? Borboleta. Porque o sinal de natação pode fazer aqui, né, nadando normal, e tem o sinal da borboleta também. Daí pode fazer esses dois. Legal. Muito obrigado, Samara. Obrigada, Samara. Eu agradeço, muito obrigada. Que bom. Ô, Fabiola, eu vi que você, algumas reportagens suas, que você iniciou com 4 anos, mas não foi bem assim, né? Eu comecei um pouquinho antes. Você já sabe da história? Eu vou falar
Ó, é 2 anos, 11 meses e 20 dias. Só não vou falar o horário, porque eu não sei o horário que você nasceu, mas foi com 2 anos, 11, e eu tenho como provar, eu vou mostrar aqui. Eu assisti uma reportagem sua e eu printei. Eu não sei se você já recebeu do... Já. Já? Já. Eu vou mostrar para os alunos assim. Devendo responder para ele, nossa. Ó. Fala que eu preciso mandar uma foto para ele disso. É isso aqui, não é, Fabio? É isso aí, aham. Olha lá, ó. Legal, curso de natação, Clube do Marujo, curso de natação e ginástica, data 4/4/78. Você lembra dessas primeiras aulas, Fabiola? Não. Nada? Nada. É triste, né? Eu falo assim, quando a gente é criança, né? E assim, hoje eu tenho 2 meninas pequenas, né? Eu tô com uma que tem 3 e vai fazer 4 agora em abril, outra de 6 anos. E, né, a gente fica assim, nossa, todas as coisas que a gente está fazendo, às vezes, né, elas nem vão lembrar, né, porque é muita coisa, né, muito intensa, é óbvio que a gente lembra de alguns momentos, e acho que eu lembro de algumas coisas através de algumas fotos que meus pais tinham. Então, eu lembro, por exemplo, né, tem algumas fotos lá no SESC, tem algumas fotos eu na piscina. Então, eu tenho recordação por causa da foto, mas não porque naquele dia eu fui, né? Ou por causa de algumas coisas que a minha mãe conta, a gente sempre ia juntas, de mão dada para o SESC, a gente atravessava a rua, porque a gente morava ali na frente. Então, assim, algumas coisas que a minha mãe me conta, aí eu lembro porque ela me contou, né? Mas eu não lembro, infelizmente. Ô, Fabiola. Eu lembro de um fato que eu não conseguia respirar direito, eu tinha dificuldade de colocar o rosto para fora e né, pegar o ar, e quando você coloca o rosto para dentro, que você solta o ar. E eu lembro eu acho que né, o professor na época falou assim, quando você chegar na sua casa, você treina na cadeira. Você põe a mão na cadeira e você faz... Você tem que ficar treinando isso na sua casa para quando você chegar na piscina você conseguir fazer. Então eu lembro dessa orientação que o professor deu e que eu fiquei em casa treinando na cadeira, entendeu? Disso eu lembro. Assim, eu vi também que você tinha a filosofia do seu Francisco. Acho que 2 coisas você fez, que foi aprender o inglês e a nadar. Você Sim, fez né? datilografia mesmo? Fiz, Fez datilografia? Fiz, Nossa, tem um certificado. Eu não concluí o curso, mas meu pai achava que era importante, né, aprender inglês e aprender a datilografar. Então, o curso era, inclusive, ali na Avenida João Guilhermino, lá em São José, mais ou menos perto da casa da minha avó, e aí eu lembro dessa professora super bem, ela era bem brava, assim, e você tinha os segundos que você precisava, né, a tarefa de hoje tem que bater tantas, e a gente gosta de tempo, né, que a gente é atleta, você tinha que bater aquela frase em tantos segundos, aí se você não conseguia, você tinha que tratar de novo, até você conseguir fazer aquela frase naqueles segundos, e depois eu não sei o que aconteceu, que eu não fui até o final, assim, né, não ganhei o diploma e tudo mais, mas eu fiz várias aulas, tanto é que hoje eu digito, né, com todos os dedos, e foi super bom, assim, eu lembro que logo depois eu fui para a faculdade, lá tinha que escrever bastante, eles chamam em inglês papers, né, são tipo redações, assim, você tem muito trabalho que você tem que fazer, e aí eu pude praticar, e hoje a gente mexe muito com o computador, né. É legal que, assim, meus pais sempre tinham uma visão, assim, nossa, no futuro você vai ter que usar, né, a datilografia. Antigamente era a máquina de escrever, né, mas a minha mãe já ficava falando, não vai ser mais máquina de escrever, vai ser computador no futuro, então, mas eu aprendi na máquina de datilografar, porque quando eu era menor ainda não tinha, né, computadores, assim, disponíveis, mas foi um aprendizado muito válido. O inglês, na verdade, assim, meus pais queriam que eu aprendesse inglês, mas na escola eu nunca aprendi, né, tinha aula, sei lá, uma vez por semana, então era muito pouco, e meus pais também nunca pagaram um curso para mim, né, então quando eu fui para a universidade, que eu tive que passar em todos os exames, né, que você tem duas provas principais, que é o TOEFL e o SAT, eu não sabia nada de inglês, eu parei, né, como eu sabia que eu estava tentando uma bolsa de estudos lá, eu não estudei para o vestibular, eu comecei a estudar só inglês para poder passar nos cursos, então foi algo que eu gostaria de ter aprendido mais nova, com certeza teria facilitado a minha vida, mas eu tive que ficar 1 ano e meio estudando inglês para poder passar nas provas.
Mas aí depois eu fui para os Estados Unidos e aí hoje meu inglês é super bom, né? Então, assim, pelo menos também teve esse caminho, né, através do esporte, que eu acho que isso é muito bacana de a gente estar levantando aqui, né, que não é só importante aonde a gente chegou como atleta, né, mas as portas que o esporte podem abrir para a gente, principalmente através da educação, né? Muitos atletas ganham bolsas de estudos e através dessa bolsa de estudo conseguem ter uma formação e, de repente, né, vão conseguir um bom emprego. A gente tem um amigo que tem essa história, né, ele veio no projeto social lá de São José, a piscina da Casa do Jovem, e aí ele ganhou uma bolsa de estudo num colégio técnico, passou na Embraer, começou a trabalhar lá, e hoje ele está morando no Japão, trabalhando na Mitsubishi, mas ele ganhou uma bolsa de estudo através da natação, né, através do esporte. Então, eu também, né, consegui aprender o inglês melhor, porque eu consegui essa bolsa de estudo nos Estados Unidos. Ô, Fabíola, por gentileza. A câmera. Isso. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Gente, pode fazer as perguntas, eu passo a palavra para os meus convidados aí, para os meus alunos aí. Vamos lá. Bom, já que vai primeiro eu pesquisando sobre você, eu vi que você criou alguns projetos sociais, e eu queria saber qual foi a sua principal motivação para criar eles. Eu acho que, na verdade, assim, né, muitas coisas a gente, às vezes, nem sabe por que a gente faz, né, mas eu tenho pais que estão bem envolvidos, assim, com a igreja, então sempre se preocuparam em fazer algo pelo próximo, né, a minha avó também sempre teve um coração, assim, para o social. Antigamente, acho que era mais, as coisas eram menos organizadas, digamos, né. Então, eu acho que a gente tem um pouco de exemplo dentro de casa, então acho que isso é importante estar levantando, e eu acredito muito, né, no caminho do esporte, e depois que você vivencia aquilo, você sabe o quanto é bom, você quer oportunizar para que outras pessoas também vivenciem aquilo, de repente não no formato exatamente, né, os projetos sociais que eu e o meu marido, a gente apoia, né, e o Swim for Change que a gente criou realmente, ele não por exemplo, ele não era um projeto social que acontecia todos os dias, mas a gente criou uma competição, né, chamada Swim for Change, que através dessa competição a gente conseguia as bolsas de estudos para as crianças, né, inclusive a gente tem algumas que ganharam bolsa de estudos, por exemplo, em 2015, 2017, que estão se formando hoje em colégios técnicos e estão conseguindo seu primeiro emprego. Isso é muito gratificante para a gente, e a gente tem acesso, né, a essa, a gente consegue, de repente, tá dentro da sociedade, conseguindo parceiros para que isso aconteça, porque a gente nunca consegue nada sozinho, né? Então, assim, quando eu era atleta de alta performance, e o Diogo também, a gente não conseguia tanto tempo para se dedicar ao projeto social. Então, isso veio muito mais quando a gente parou de competir profissionalmente. A gente falou assim, nossa, a gente já ganhou tanto, né, com o esporte, o que a gente pode fazer para retribuir um pouco agora, principalmente que a gente tem um pouco mais de tempo. Então, lá em São José dos Campos, a gente foi conversar na prefeitura de São José o que tinha, né, que a gente poderia fazer, e como a natação é a nossa área, a gente fez algumas visitas e a gente mesmo entendeu algumas necessidades da cidade, principalmente em capacitação dos professores. Vocês sabem qual a importância do professor, né, na qualidade do ensino, e a gente viu que, assim, a gente lá em São José dos Campos temos 15 piscinas públicas aquecidas, então é muita piscina pública para uma cidade, mas as crianças não estavam, de uma certa maneira, aprendendo a nadar do jeito certo, o que é muito triste, né? Então, a gente detectou isso e a gente falou assim, não, a gente precisa fazer uma capacitação para os professores. Então, a gente fez, né, toda uma capacitação para todos os professores, na tarde do turno da manhã, do turno da tarde, do turno da noite, de todos os estilos, trazendo muito o que a gente aprendeu, né, na nossa carreira, para eles trazerem para as crianças. Então, veio muito dessa nossa vontade, realmente, de querer contribuir um pouco com a experiência que a gente tinha, e da motivação também, né, a gente ia nas piscinas para falar, né, da importância de a gente não desistir, né, de você perseverar,
e de falar, né, assim, tudo bem que a gente é de São José dos Campos, às vezes as pessoas falam, eu não consigo isso por causa disso, daquilo, a gente, né, tem essa conversa, às vezes, de se achar menos do que os outros por alguns motivos, né, e a gente né, a prova viva que se a gente se esforçar, se a gente, né, tiver bastante foco naquilo que a gente quer, a gente pode ter um caminho, né, de realização. Então, mais ou menos foi assim, né, e hoje, na verdade, a pasta que eu estou aqui na Secretaria Especial de Esportes, né, a minha pasta, ela é de inclusão social. Então, meu papel hoje dentro do governo é justamente oportunizar para que mais crianças possam fazer esporte com mais qualidade. Então, eu acho que quando o nosso coração está naquilo, a gente até, inclusive, é atraído, né, para aquilo. E eu acho que é muito bom ajudar, né, a gente pode, às vezes, com poucas coisas, ajudar tanto, às vezes não é só valor financeiro, né, a gente pode ajudar projetos sociais de várias maneiras, né, eu já cedi minha imagem para várias coisas, já, né, você compartilha um monte de coisa, você junta pessoas, às vezes você consegue unir duas pontes para que aquilo aconteça. Então, acho que é só questão de você querer ter um pouquinho de boa vontade, né, e de pensar no próximo, que é muito gratificante, né, eu acho isso muito legal, e assim, a gente também pensa, por exemplo, a gente pensa nas nossas filhas, acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente também quer propagar isso para nossa família, que elas também sejam um canal, né, de fazer ações sociais. E também a última coisa só que eu quero comentar, que lá nos Estados Unidos, onde eu me formei, não só onde eu me formei, mas lá nas universidades americanas, é obrigatório uma ação social, né, um trabalho comunitário, digamos assim. Você não se forma se você não doa o teu tempo para algum projeto social. E eu acho isso muito bacana, eles têm isso muito dentro da cultura deles, né, e é coisa que às vezes aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito. Eu acho muito legal as escolas, por exemplo, estimularem esse tipo de, né, de ação. Olha, uma parte do seu currículo, enfim, né, para você se formar no final do ano, você tem que ter, que seja 4 horas de trabalho voluntário, mas você tem que ter esse estímulo, porque às vezes falta aquele começo, você às vezes começa a ajudar num asilo, começa a ajudar numa creche, começa a ajudar em algum lugar, você fala, nossa, isso aqui é tão bom, vou fazer isso quando eu crescer, né? Então, eu acho que vir também das instituições de ensino, né, é muito legal, é muito bacana, e eu tive esse estímulo na universidade também. Nossa, perfeita essa colocação. Nossa, essa é meu grande objetivo com esse projeto, Fabiola, é fazer com que os alunos, eles possam entender e compreender, olhar o esporte, não somente assim, o que é o esporte? Esporte é futebol? Não, o esporte não é o futebol. Não é, ninguém vai nascer querer ser um jogador de futebol. Mostrar que o esporte é uma qualidade de vida, que o esporte ele vai chegar até as pessoas. O esporte deu a Fabiola conhecer o inglês, conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer várias e várias situações. Então, o esporte, ele é acessível, ele é democrático, ele faz amizade, ele faz você estar inserido no meio, te abre portas. Então, esse projeto dos atletas, a vida dos atletas e para-atletas, é com essa premissa, de fazer com que os alunos conheçam e falem, nossa, existe a Fabiola Molina, existe a Adria Santos, a Adriana Samuel, a Sandra Pires, e também que todo mundo possa começar a fazer esporte, praticar. Eu vi com uma frase que você colocou, cada piscina que abrir, cada quadra, cada espaço que se possa praticar o esporte, vai ser um legado. Perguntaram para você das Olimpíadas de 2016, qual é o legado que ficou a partir daí. Então, se cada bairro, cada escola vivenciar e oportunizar isso para os alunos, teremos uma geração com maior qualidade de vida e apaixonada pelo esporte. Então, e eu diria até mais, sabe, Gabriel, eu tive uma reunião de 2 horas antes dessa reunião, eu estou aqui no trabalho ainda, né, eu acho que tudo isso que você falou é realmente assim, até, né, o que eu estava falando das oportunidades que o esporte traz, isso é maravilhoso, mas o que a gente mais ganha com o esporte são os valores, né, o aprendizado do dia a dia. Eu acho que a qualidade de vida, a saúde, as amizades, isso assim também não tem preço, né, as oportunidades transformam a sua vida, né, as oportunidades que você tem, que nem eu falei desse meu amigo Leandro, que está no Japão hoje, foi por causa do esporte, mas para a gente como pessoa, eu falo assim, né, hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque o esporte me fez assim.
E eu estava até escutando eu esqueci o nome dele, mas é um comentarista da Globo, que estava fazendo uma live bem legal sobre esportes, e ele estava citando principalmente que no esporte a gente aprende uma coisa básica, que é o certo e o errado. Você tem uma regra do jogo, né? Se a bola vai dentro da rede, é gol. Se ela vai para fora, não é gol, né? E se você faz alguma falta, é falta, né? Óbvio que tem as coisas que, foi falta ou não foi falta, mas existem regras. E para você jogar qualquer jogo, né? Na natação tem regra, em qualquer esporte tem regras. E você, de uma maneira gostosa, você aprende a respeitar aquelas regras, né? Qualquer peladinha tem regra, qualquer jogo tem regra. E hoje a gente vive nesse momento de pandemia, a gente vê como o nosso povo, de uma certa maneira, não segue as regras, não é disciplinado. Então, a transformação que o esporte pode trazer na vida das pessoas, né, se a nossa sociedade fosse mais disciplinada, quanto de mortes a gente estaria evitando? Né? Então, assim, de uma forma, porque às vezes a gente pensa, né, na transformação das cidades, da sociedade, mas assim, o esporte transforma a gente, você como pessoa é transformada porque você se torna mais responsável, você começa a entender que você é responsável por aquilo que você está construindo, né? Então, assim, principalmente o esporte individual, que era o meu caso, o resultado dependia 100% de mim. E se eu fosse bem, é porque eu treinei bem. Óbvio que tem o treinador e tem todo um trabalho que você faz junto com o treinador. E se eu fui mal, também depende, foi porque eu fui mal. Não, porque a piscina não estava quente, porque me deu cãibra. Então, se deu cãibra, é porque você não comeu banana, você não bebeu água, né? Se você errou a virada, é porque você não treinou a virada o suficiente. E você começa a ter, né, essa autorresponsabilidade, e quando você está entendendo o processo, e se alguma coisa não está dando certo, eu acho que uma grande ensinamento do esporte é você busca opções, né, você busca construir soluções, porque é muito fácil você colocar a culpa no outro, é muito fácil você falar que é esse, que é aquele, né. Tá, mas até as pessoas assim falam assim, nossa, você está no governo, coisa estranha, né? Deve ser um monte super burocrático, super difícil, um monte de coisa chata. Eu falei assim, eu vim aqui para trazer soluções. Problema vai ter em todo lugar. Mas a gente começa a ter essa cabeça de buscar soluções. Cara, se o negócio não está dando certo, é porque demora 6 meses para você conseguir fazer, às vezes, né, uma assinatura de um convênio com uma tal prefeitura. Por quê? Porque manda e-mail, devolve, manda e-mail, devolve, manda e-mail, devolve, manda e-mail, devolve, manda e-mail, manda 50 e-mails e não conseguem responder. Aí eu pergunto pro técnico que está daqui do nosso lado da minha equipe, como que você está fazendo essa pergunta para ele? Eu estou falando para ele responder as diligências, estou falando para ele responder, né, o que está faltando. Eu falo, você está mostrando para ele o que está faltando, ou você só fala, responde o que está faltando? Não, eu falo para ele, só responde o que está faltando. É por isso que você vai receber 50 e-mails. Então, assim, a gente busca soluções, então, olha, a partir de agora você não vai escrever mais assim, você vai escrever assado. Aí, depois de 2 e-mails, resolve a situação e você consegue evoluir naquela situação, né? Então, acho que o esporte tem muito disso, de trazer esses valores que a gente aprende no dia a dia, que vai transformar a nossa vida para o futuro, né? E não precisa ser um esporte, né? Eu vou ser um atleta de alto rendimento, não, né? Essa reunião que eu tive agora, que acabou eu acabei de sair, de 2 horas, fui com o pessoal chamado Fundação Tênis, eles ensinam o tênis, as aulas de tênis que eles ensinam são nas escolas. Inclusive tem um projeto até em Jacareí, da Fundação Tênis, é uma das escolas que tem. A aula não é de tênis, a aula é sobre excelência, ou é sobre esforço. E a gente vai usar o tênis para entender o esforço que vocês estão fazendo. E assim, foi muito legal. Tanto é que a gente ficou conversando 2 horas para, tipo assim, o que mais importa no esporte é isso, porque existem alguns ensinamentos que são absorvidos ao longo do tempo de uma forma muito, digamos assim, natural, mas elas não são tão intencionais, né? Na natação, você precisava, né, a gente precisa chegar na hora, né? Nas coisas, você precisa ter essa disciplina. Se você não vai todos os dias, você precisa ter constância. Algumas coisas você vai entendendo, olha, se eu não for todos os dias, né, eu não vou estar aprendendo o suficiente, porque a outra pessoa está vindo e está aprendendo mais que eu.
mas algumas coisas elas precisam ser trazidas como as claras mesmo. Olha, isso aqui é um esforço X que você precisa fazer, né, e você está trazendo essa construção. Então, esse projeto é muito bacana, e eu acho que é isso, assim, o esporte traz muito, né, traz essas oportunidades, mas traz uma transformação interior, porque tudo começa com a gente, né? A verdade é essa, tudo, se a gente se transforma por dentro, né, a gente pode transformar o mundo, eu acredito nisso. Então, bom, eu falo pra caramba, tá? Se eu for ficar falando, eu não vou deixar, tem um monte de gente provavelmente que quer fazer um monte de pergunta. Então eu vou... E era só uma observação tua, né, Gabriel? Eu já fiquei falando aqui todo um discurso. Desculpa. Gente, fica bom. Eu vi que tem pergunta do Zé. Tem uma convidada de honra aqui também, tá, Fabio? Não sei se você conhece, já conheceu. Ela participou de um nosso encontro na sexta-feira, e ela faz natação. Eu vou deixar ela falar com você. Aí depois tem a Samara, tem a Miriam, o Zé Antônio também levantou a mão. Se apresente aí, moça. Oi, Fabiola, prazer. Meu nome é Larissa, eu sou atleta paralímpica de natação. E é um prazer estar aqui te ouvindo hoje. Estou muito feliz e algumas coisas eu estou me identificando contigo. E eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para você. Tá bom, o que te instigou ou fomentou dentro de ti a criar uma marca própria? E quais foram as maiores dificuldades ou o maior sentimento que prevaleceu dentro de ti até chegar numa Olimpíada? Tá bom. Legal, Larissa, que você é atleta, né, de natação paralímpica, muito bacana. Fico muito feliz, assim, da gente ver pessoas, independente das nossas deficiências, tá trilhando esse caminho do esporte. É muito bacana, parabéns. Verdade, muito obrigada. E a criação da minha marca, né, que chama Fabiola Molina mesmo, em São José, a loja, a fábrica, o escritório, tudo, foi muito de uma necessidade que eu tinha, porque como nadadora de costas, e eu treinava numa piscina descoberta, eu pegava muito sol. Então, quando eu treinava de maiô, é lógico que o maiô tampa a barriga, né, e aí eu ficava bronzeada nos braços e nas pernas, e a barriga ficava branca. Então eu queria, assim, inicialmente começou com eu querendo um sunkini, né, tipo um biquíni para treinar, mas não existia isso no mercado, e aí eu conheci uma costureira que trabalhava junto com uma mãe de uma atleta de natação, inclusive, e eu falei, eu queria alguma coisa que eu pudesse nadar costas, e que, né, mas que eu pudesse treinar bem. Nessa época eu já tinha aí os meus 17 anos, né, bem naquela fase adolescente. E aí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, né, eu vou fazer algum modelo para você ver. Daí eu falei, gostei, mas podia melhorar aqui, pode melhorar a alcinha, vamos colocar um cordão de amarre no top, um cordão de amarre na calcinha. E aí eu comecei a usar esse sunkini, e aí começou a fazer um maior sucesso, aí as minhas amigas começaram a gostar, e começaram a me pedir, e aí eu comecei a encomendar, e aí eram 5, aí eram 10, aí eram 20, aí eram 30, aí quando eu ia na competição, as meninas da competição também, das outras cidades, também queriam, então toda competição que eu ia, eu levava para vender os sunkinis, e era bem informal, assim, né, tanto é que quando eu estava nos Estados Unidos, inclusive na universidade ainda, eu já vendia sunkini lá, mas de uma forma bem informal, já em comecei em 98, 99, e aí eu fui para as Olimpíadas, daí eu saí de Sydney, da Austrália, e fui morar no Rio de Janeiro, e quando eu voltei para São José em 2002, que talvez eu fosse já fazer uma transição para parar de nadar, né, comecei a conversar com meus pais, o que eu ia fazer, né, pós-carreira de natação, e aí, como o sunkini estava indo muito bem, falou assim, vamos fazer uma marca, então, Zé, você já está, né, super, né, isso aí a gente sabe que tem uma demanda, então vamos construir isso. Então, eu e a minha mãe, né, sempre foi meio que o braço direito ali, minha mãe sempre muito organizada, uma veia empreendedora, assim, nata, né, muito boa de planilha, de matemática, de contas, e eu muito no lado criativo, de vendas. Então a gente fez um bom casamento, e aí, aí a gente começou a entender, né, todo o processo, para você fazer uma empresa e tudo mais, e aí a gente foi contratar a primeira funcionária, foi procurar uma casa para alugar um local, para você colocar as máquinas e reformar, e assim começou a empresa em 2004, né, então ela está aí com 17, vai fazer 17 anos em setembro, né, a gente fez 16 anos ano passado. Vale comentar que a nossa empresa, ela foi licenciada das Olimpíadas de 2016, de moda praia,
o que foi, tipo assim, uma super conquista, né, você ter umas Olimpíadas no Brasil e a sua empresa ser a escolhida, né, foi um processo de licenciamento que a gente ganhou, na verdade, a gente não foi, assim, né, conversado, né, foi realmente um processo de competição e a gente ganhou esse processo e a gente foi a empresa das Olimpíadas, para tudo o que é moda praia. Então, sobre a marca, foi sobre essa necessidade realmente que eu tinha, e assim, na minha família não tinha nenhum histórico de comércio, minha mãe não era formada nisso, eu não era formada nisso, a gente não tinha essa formação, mas a gente tinha uma vontade de fazer algo que realmente, assim, era uma necessidade minha, e que tivesse qualidade, que fosse bem feito, que fosse brasileiro, e que fosse criativo, então a gente foi dando um passinho de cada vez, e aí, né, esse empreendimento foi deslanchando, e graças a Deus, bastante sucesso, e muitas pessoas são felizes que a gente tem esses produtos, né? Não sei se você usa os meus maiôs ou não. Uso, meu Deus, indico para todo mundo também. É muito bom. Eu falo assim, olha, se uma nadadora faz uma empresa de maiô que o maiô não é bom, você, tipo assim, né, aposenta, né? Então, assim, tem uma responsabilidade grande, que assim, foi o porquê a gente começou, foi pela qualidade, né? Ter uma qualidade, ter uma boa modelagem, ter estampas bacanas, então a gente preza muito por isso, né? Então, eu fico feliz que você gosta dos maiôs. E aí, bom. E aí, a segunda pergunta que você fez foi sobre o sentimento, né, para chegar nas Olimpíadas, né? Qual foi, assim, né, a característica, digamos, né? Isso aí. A característica importante para chegar lá, né? Isso, e tipo, o que tu sentiu até chegar lá, se teve medos, com certeza, né? Porque todo atleta passa por isso, mas o que prevaleceu para ti até chegar? A gente passa por várias fases, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós somos seres humanos cíclicos, né? A gente tem altos e baixos, e isso é natural. Então, você entender que nem sempre você está nos seus melhores dias ou nos seus melhores meses, e você respeitar aquilo. E aí eu acho que prevalece muito, assim, eu acho que para mim, de uma forma natural, digamos assim, foi assim, a perseverança, né, de não desistir, porque eu tentei em 92 e não consegui, tentei em 96 e não consegui, e aí em 2000, né, eu já tinha 25 anos de idade, né, não era tão jovem assim para conseguir uma vaga olímpica, mas eu não desisti, eu falei, vou tentar de novo. E eu acho que você conseguir, de uma certa maneira, tá sempre se reinventando, sempre se autoanalisando e falando, isso aqui tá dando certo, se esse caminho tá dando certo, vamos ajustar ele, né? Eu fiz uma mudança bem radical quando eu terminei a universidade, eu, tipo, não tive muita chance de escolher a universidade que eu queria ir, né? Se eu tivesse um pouco mais de conhecimento do universo americano, talvez eu teria ido para outra universidade, mas eu fui para o Tennessee, e aí eu fiquei 4 anos lá, né? Eu poderia ter crescido, eu acho que mais se eu tivesse tido algumas outras escolhas, mas enfim, saí de lá e fui treinar em Nova York. Fiquei 6 meses lá e não deu certo. Então, assim, eu falei assim, é a minha última chance, ou eu continuo aqui e não vai dar certo, ou você faz você tem que ter coragem, eu acho, para fazer algumas mudanças, para você ter algumas atitudes, né? Para ir para Nova York, eu tive também que ter uma coragem, porque você vai sair de um sistema universitário para ir treinar sozinha, com uma equipe que é de jovens, numa cidade que é fria. Enfim, eu fiz esse passo e, de uma certa maneira, sim, não foi o melhor passo, né? Então, você tem que perceber e mudar e tentar acertar. Então, acho que essa mente, você ter essa mentalidade em querer acertar, né? O que vai ser melhor para mim? E ter a coragem, que algumas decisões na vida, elas não são tão fáceis de tomar, né? E você entender o treinador, né? Qual treinador que você quer treinar, onde você quer treinar, sempre buscando o melhor. E não tendo medo, né? Assim, o medo vai acontecer, né? O medo do fracasso, digamos, o medo de não conseguir, o medo, a gente tem vários medos, e eu falo assim, que é normal a gente ter medo, porque nós somos seres humanos, né, até assim, o nervosismo, se você, né, se a gente fizer uma analogia, ele nada mais ele é um certo medo do fracasso, né, e eu falo assim, as pessoas perguntam, tua terceira Olimpíada, você já estava com 37 anos, você ficou nervosa?
Falou, fiquei super nervosa, tão nervosa quanto a primeira. Só que você sabe lidar com esse nervosismo, entendendo que aquilo é uma coisa natural, que todo mundo fica nervoso, tá tudo bem, você não precisa se massacrar porque você tá nervosa, e você tem que, o que vai me ajudar a usar isso a meu favor, né? Então, assim, esses medos todos existem, e às vezes a gente fala, ai, não posso ficar nervosa, porque, ai, quem vai estar nervoso vai mal na prova. Não, não é verdade. Eu falo que até o Michael Phelps fica nervoso. Então, se ele fica nervoso, todo mundo tem o direito de ficar nervoso, entendeu? E tá tudo certo, né? Eu comentei as Olimpíadas, né? Até a Samara que fez a Libras, né? Samara, não sei, eu errei o nome? Samara. Samara, né? Samara. E aí ela falou que eu fui comentarista, né? Realmente eu comentei as Olimpíadas da Rio 2016. Então, assim, né? Narrei todas as provas e quando o Phelps estava para nadar o 200 borboleta, que é a prova principal dele, na hora que ele colocou o óculos dele, a mão dele estava tremendo. E aí, assim, né? Óbvio que às vezes para um comentarista, para as outras pessoas que estavam vendo, às vezes não é um detalhe que repara, mas eu, como atleta, reparei, né? E eu falei assim, gente, até o Michael Phelps está tremendo, então tudo bem a gente ficar nervoso, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu acho que assim, mas essa determinação e essa coragem, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem para tomar algumas decisões que são importantes, assim, na nossa carreira. E eu acho que tudo isso está um pouco relacionado também com fé, né? Eu acho que você tem uma certeza que você tem, né, não sei, na minha vida, pelo menos assim, né, eu tenho uma fé muito grande, não é uma fé do impossível, uma fé em milagres, mas assim, é uma certeza que você está trilhando um caminho, que Deus está com você, e que se não der certo, Deus vai continuar com você, entendeu? Isso te dá uma força, para mim, pelo menos, dava uma força extra, sabe? Isso eu sempre carreguei comigo durante toda a minha carreira. Então, acho que isso não é uma coisa tão fácil de explicar, mas que você sente sempre com você, né? Eu acho que é importante falar disso também. E você está trabalhando isso, né? Para você não perder isso, né? Acho que sempre foi uma coisa importante para mim, e você trabalhar essa parte espiritual, né? Muito legal, respondeu minha pergunta e acrescentou também. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Posso? Pode. Primeiramente, Fabiola, nossa, é um prazer muito grande falar com você. Eu diria hoje assim que, puxa vida, você é uma atleta tão querida que eu nem sei se você sabe o quanto. Quando a gente conversa, quando o Gabriel falou, nossa, olha, é a Fabiola Molina que vem hoje, todo mundo dizendo assim, nossa, Fabiola Molina? Ah, não posso perder. Então, assim, tão carismática, tão bacana, né? E, poxa, feliz mesmo em estar aqui podendo conversar um pouquinho com você. Então, sinta-se assim, esse carinho, viu? Obrigada. Deixa eu falar de natação, então. Você está falando de empresária, que era uma coisa que eu queria saber, você já falou. Eu acho o esporte da natação uma atividade muito complexa, e eu até entendo, acho que eu entendo, porque um atleta de alta performance encerra a carreira em relação aos outros atletas até cedo, né? Porque é muito difícil ficar com a cara na água, treinando com a cara na água e só vendo o azulejo passar. Eu acho uma coisa muito difícil. Você sabe dizer 10 vezes mais que eu. E aí eu queria que você me contasse um segredo. Como é que você nada e não entra água no ouvido? Porque eu vou nadar, eu sempre fica aquela coisa horrorosa. Qual é o segredo? Bom, eu acho que tem formatos de ouvidos, né, diferentes, né? A gente usa a touca, mas a touca, ela geralmente entra água, um pouquinho, mas eu não tinha problema da água entrar no meu ouvido, né? Mas eu tinha algumas amigas que tinha uma amiga que chamava Raquel, inclusive, Raquel Nassif, e ela tinha muito problema e além de a água entrar, ela, por causa que a água entrava sempre, ela tinha muita inflamação no ouvido, então ela sempre tinha que perder treino porque estava com o ouvido inflamado. Até que se criou, né, aquele tampão de silicone,
O dela era específico para a orelha dela, né, no formato da orelha dela, e ela usava aquilo para não entrar. O que outras pessoas usam também hoje é o próprio tampão de silicone, né, que vende em farmácia. Eu, às vezes, uso, tipo assim, para dormir, né, se você vai em algum hotel muito barulhento, né, que você quer dormir, eu coloco o tampão de silicone hoje não mais, né, mas eu usei muito tampão de silicone para dormir, mas ele não é geralmente feito para dormir, né, mas a gente usava, porque às vezes você vai em hotel, em cidades que tem barulho, e que você sabe que, né, o sono é importante, né, para mim, se eu colocava o tampão e ficava um pouquinho mais silêncio, ajudava no meu sono. Então, assim, isso ajuda, né, algumas pessoas que são incomodadas com a água, isso ajuda. O ruim é que você fica, de uma certa maneira, sem escutar muito bem o que o treinador fala, mas depois de um tempo você acostuma, igual assim, eu, por exemplo, usava tapão de nariz para nadar, costas, depois de um tempo, para eu fazer a golfinhada, eu só nadava de tapão de nariz, então eu ficava com o tampão de nariz o treino inteiro. O pessoal fala, nossa, não é incômodo, você não respira pelo nariz? Você acostuma, né? Você tá fazendo bem para mim. Eu tinha algumas amigas que nadavam crawl, que não precisavam do tampão, mas porque elas tinham rinite, elas usavam tampão de nariz e treinavam o treino inteiro de tampão de nariz, e aí não entrava água no nariz. Acho que tem uma sugestão aí para você, né? Porque tem uma sugestão aí para você, que é empresário do ramo. Essas toucas que a gente compra não ajuda a proteger nada. De repente, uma touca que protegesse aqui o ouvido seria bacana para pessoas como eu. Mas o tampão faz porque assim, a touca teria que vir muito embaixo para não entrar água, né? Mas esse tampão de silicone, ele funciona super bem. Super barato. Mas não... Você já tentou usar? Já tenho usado, mas não me agrada, não. Assim, entra água? Incomoda. Incomoda porque você não ouve, né? E sempre fica meio estranho também. Então, acho que é anatomia. Mas existem toucas que são maiores, né? Eu acho que tem tipos de toucas que são menores e tem toucas que são um pouco maiores. Então, de repente, buscar uma touca que fosse maior, que conseguisse cobrir mais, né? O nosso ramo, ele é só têxtil, né? A gente não produz nenhum óculos, touca, nada assim, né? Então, não é tanto a nossa área. Mas uma coisa que a gente também fazia muito quando atleta é andar com álcool, eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas você sai da piscina e coloca uma gota de álcool para secar a água. Ajudar a evaporação. Isso é ótimo. Isso aí, assim, eu não tinha tanto problema de ouvido, mas eu tinha várias amigas que a primeira coisa que saía da piscina, colocava uma gotinha de um lado, uma gotinha do outro e pronto, resolveu o problema. Tem uma porcentagem certa, é álcool alguma coisa, não é esse álcool comum, assim, sabe? Mas a farmácia de manipulação faz. Falar com o otorrino. Isso. Deixa eu fazer uma outra... Eu gostaria que você fizesse um comentário breve. Quem é o atleta Michael Phelps? Ele tem milhões de análises anatômicas e tudo mais e tal, mas é uma pessoa... O que é esse atleta? Como que é possível isso tudo? Eu acho que é uma junção de fatores, né? Ele tem um talento excepcional, porque tem alguns atletas que têm talentos excepcionais, né, não só na natação, como, né, você pega, por exemplo, um Usain Bolt da vida, né, ou você pega alguns maratonistas que têm características próprias para aquele esporte. Então, ele tem as características próprias, né, para natação em termos de envergadura, de proporção de tronco e perna. Então, tem essa questão fisiológica dele. E aí eu acrescentaria, né, de ele ter nascido nos Estados Unidos, né, que é um país que apoia, né, o esporte você começa desde muito cedo, e tem profissionais muito capacitados. E aí, acredito eu, não é sorte, né? Mas assim, ele tem um treinador que é o Bob Bowman, né? Que começou a treinar e ele começou a se destacar. Já com 13 anos de idade, se eu não me engano, ele já treinava, porque os americanos, eles são um pouco, como que eu vou usar esse termo? Não é exagerados, mas eles são muito competitivos, né? Eles levam o esporte muito a sério. Com 13 anos de idade, o Michael Phelps já treinava de domingo a domingo, né?
Então, ele teve uma carga de treinamento muito jovem, né? Então, com 15 anos de idade, ele já era um grande atleta, pela parte física dele, né? Pela essa parte de talento, pela parte do país onde ele nasceu, já estimular um treinamento de alto nível desde criança, pelas condições que o próprio Estados Unidos dá, né? E eu acho que, por exemplo, você falando nos Estados Unidos, né, ele ter nascido lá e ter esse acesso à piscina, ter acesso a um treinamento de alto nível desde criança, e ser exposto, acho que a cultura americana de ser o melhor, né, o americano, ele não tem limites para sonhar, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Além das Estrelas, acho que esse é o nome do filme, quando as 3 mulheres negras ajudam, trabalham na NASA para chegar lá, né? Que os soviéticos começaram a chegar na frente, né? Lançaram o primeiro foguete, mas não chegaram lá, e depois, assim, eles querem ser os melhores sempre, né? Eles já têm dentro da cultura deles, nós vamos ser os melhores, nós queremos ser os melhores. Então, essa mentalidade está muito dentro já da cultura deles, então acho que isso já influencia bastante, e eles acreditam que eles vão ser realmente os melhores, né? Eles têm um belief, uma confiança neles, né? Que eu acho que o brasileiro antigamente não tinha tanto, hoje acho que está mudando um pouco, mas a gente falava isso muito na seleção brasileira. Você é brasileiro e fala assim, mas é que eu sou brasileiro, né? Tipo, você fala, o americano, ele sabe que ele consegue, ele já tem, né? Tipo assim, o americano pode, a gente que é brasileiro não pode. A gente já não tem essa autoconfiança tão grande quanto os americanos têm. Acho que tem essa questão. E, por exemplo, aqui no Brasil, num campeonato brasileiro, né, quando eu fui campeã brasileira das minhas 4 provas, eu só podia nadar 4 provas. Né? A regra da competição era um máximo de 4 provas por atleta. Nos Estados Unidos não tem máximo de provas. Você quer nadar toda, você nada. Acho que nem na Olimpíada, né? Entendeu? Então, você já constrói, né, campeonatos no Brasil onde você limita o atleta, tanto é que os atletas brasileiros nadam 1 ou 2 provas, né? Lá ele nada, né, 100 borboleta, 200 borboleta, 200 mela, 400 mela, 100 livre, 200 livre, 400 livre, se deixar os 800 livre, 100 costas, 200 costas, né, e é comum para ele nadar tantas vezes assim. Então, isso vai dando também um treinamento mental. Eu posso treinar, né, a aguentar, eu posso competir várias provas e aguentar, porque o que ele fez em 2008, de ganhar 8 ouros olímpicos, não é uma coisa que você entendeu, até para o próprio americano, né, para qualquer ser humano é uma coisa muito surreal. Mas ele teve toda essa construção, entendeu, na carreira dele, que desde os 13 anos de idade, ele nada 20 provas no campeonato americano. E ele, né, às vezes nem sempre ele ganhava todas, mas ele estava nadando 20 provas. Então, ele está exposto a essa competitividade, essa quantidade de provas né, desde muito, muito jovem. Então, acho que são esses vários fatores que influenciaram a ser quem ele foi. E ter um treinador, ele teve uma carreira muito sólida com o mesmo treinador, ele não teve muitas quebras, né, de treinador. Então, o Bob Bohm conheceu ele, né, eles começaram a dar certo, e mesmo ele indo para a universidade, ele levou, né, o Bob Bohm para treinar ele na universidade, ele só teve o mesmo treinador. Eu acho que isso também é um fator que ajudou ele bastante. Você não está tendo trocas, entendeu? Porque às vezes você tem uma fase em 2 anos que você fica sem nadar bem, o outro já se supera, e até você recuperar esse tempo que você perdeu, você já está para trás. Então ele não teve essas quebras também na carreira dele. Legal. Carinho, abração, obrigado. Imagina, José Antônio, um prazer. Ô, Fabio, eu acredito que a gente vai ter que marcar uma outra data, porque tem muito assunto, tem muita coisa para nós falarmos, tem muitas pessoas querendo fazer perguntas, e assim, eu já peço para você ter na sua agenda, que deve ser para a gente já fazer um outro momento para a gente conversar, e já faço um convite, não sei quando que você vai estar em São José dos Campos, próximo. Não sei, negócio da pandemia, a gente não está viajando, né? Também meus pais não foram vacinados. Quando for possível, você estiver próximo por aqui, estiver em São José, eu sou de Pindamonhangaba, a escola é de Pinda, a gente faz um convite para você já passar por aqui, conhecer, ver como funciona, conhecer os alunos. Mas, assim, eu vou conversar com você para a gente marcar uma outra data, para a gente conversar e fazer mais coisas. Mas, gente, desculpa que eu falo muito, né? Não, cada resposta demora 10 minutos, mas acho importante a gente trazer, né, uma visão. E assim, foi assuntos pertinentes que os alunos que estão aqui presentes,
souberam entender, trabalhar os valores, que eu e o professor Ailton, que está aqui na sala, somos professores de projeto de vida, que a nossa escola tem aulas de projeto de vida que proporciona aos alunos trabalhar habilidades socioemocionais, empatia, autogestão, autocrítica, liderança, responsabilidade, ética. Então, todos esses valores são colocados em aula e que eles possam vivenciar e experimentar no seu dia a dia, seja ele em casa, no trabalho. E o esporte, ele tem isso muito forte que você citou. O esporte, ele traz isso, saber ganhar. Eu acho que foi o Lars Grael, naquele pacto pelo esporte, comentou bastante sobre isso, sobre a empatia. Foi muito bom essa fala dele, que é se colocar no lugar do outro. No esporte, um dia eu vou ganhar, um dia eu vou perder, um dia eu vou estar numa outra situação, eu tenho que saber lidar com essa minha carreira. E assim, eu vou deixar a Samara fazer uma pergunta, para ela finalizar, e eu vou mostrar o desenho que a Bruna fez para você, tá bom? Vou mostrar aqui para todo mundo. Para a Samara, pode fazer pergunta e a Sabrina vai encerrando. Oi, de novo. É que, assim, o meu é uma observação e uma pergunta. Da observação, eu fiquei muito encantada com a sua carreira e falando também sobre os seus trabalhos sociais. Porque é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu participo de um trabalho social aqui em Campos do Jordão, que se chama Amigos em Ação, que foi criado por uma vereadora. Daí a gente trabalha com os surdos, com os cegos, pessoas deficientes. Daí a gente também disponibiliza, né, para quem quiser aprender Libras, faz curso gratuito. Daí eu trabalho como voluntária. Muito e também legal. Tem uma parte que também tem essa área do esporte. Daí, nossa, eu fiquei muito admirada com o seu trabalho, né? Eu amei muito. E, assim, a pergunta que eu tenho, não sei se você já teve a oportunidade de fazer a natação, assim, no mar. E se já teve, qual foi a sensação que você sentiu? Nunca assim, oficialmente, sabe, no mar, de uma competição, né, a gente, assim, né, ali de São José dos Campos, Pinda, Taubaté, Jacareí, enfim, a gente é próximo do litoral, então, assim, eu descia bastante para a praia, né, meus pais tinham uma casa ali em Caraguá, como meu pai também foi atleta de natação, a gente, quando criança, meu pai falava, vamos nadando até tal ilha. Não era tão perto, era tipo uns 2 quilômetros, mas a gente ia, né, e aí o legal, na verdade, de ir até a ilha, que como a gente, né, tipo assim, era criança, meu pai também fazia mais para ser divertido, aí ele falava assim, só que só eles vão, para voltar, vocês têm que pegar carona com algum barco. E aí, eu achei assim, a gente ia de barco, a gente ia falar assim, então a gente veio nadando até a ilha, você podia dar uma carona pra gente voltar? Então a gente tentava ver alguma lancha que estava na ilha, né, não conseguia, mas era divertido. Então, assim, eu tive essas experiências de nadar no mar, né, mas não era formal. E aí, com 17 anos, e assim, como todo final de semana tinha competição de natação na piscina, você acaba tendo menos finais de semana livres, e naquela época também não tinha muita competição de águas abertas, que hoje é bem mais comum, né? Era bem pouco. E aí, como eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar num lugar que não tinha mar, né? Eu fui morar no Tennessee, lá era distante do mar. E aí, assim você se dedica muito mais à piscina, né? Então, assim, nunca tive nenhuma competição, digamos. Eu já participei de alguns eventos assim, na televisão, de alguma coisa de você nadar no mar, mas é uma coisa muito agradável, eu acho que é um esporte hoje super democrático, né? O meu marido participou de algumas provas, depois que a gente parou de nadar só para participar, mas aí eu já estava grávida, daí eu falei, não vou não, mas eu acho muito gostoso, eu acho que o nosso Brasil tem uma costa tão grande, né, que isso realmente deveria ser mais estimulado para a gente praticar. Hoje, né, os nossos melhores nadadores, eles são de águas abertas, né, tanto a Poliana Okimoto, que foi bronze nas Olimpíadas do Rio 2016, como a Ana Marcela, que é campeã do mundo, né, numa prova olímpica. A gente não tem esses mesmos títulos na piscina, né, então é uma modalidade relativamente nova, que não tinha nas Olimpíadas antes,
mas que agora tem, e que, assim, é muito agradável você fazer provas de 500 metros, de 1 quilômetro, né? O pessoal que já sabe nadar um pouquinho mais, provas de 2 quilômetros, estar em contato com a natureza é sensacional, né? Eu gosto muito, eu queria fazer mais, mas não tive tantas oportunidades. Quem sabe mais pra frente? Sim, muito obrigada. Nada, Samara. Eu vou mostrar o desenho, aí a Sabrine vai fazer os encerramentos. Já quero agradecer a todo mundo aí. Deixa eu ver. Eu tô gostando de ver algumas mães, assim, participando também. É muito legal. Olha só. Vai se envolverem, isso é super legal. Adorei. Então, depois vocês me mandam no WhatsApp, tá, Gabriel? Vou mandar assim. É que ela estava aqui no encontro, Fabíola, só que ela... A internet dela tá bem estável, ela cai e volta, ela cai e volta, ela cai e volta. Coitada. Então eu vou mandar para você, aí você posta, eu marco o Instagram dela também, tá bom? Legal, me manda no meu WhatsApp depois. Tá, joia. Sabrina, faz o encerramento, por gentileza. Bom, antes de eu fazer o encerramento, eu quero pedir que a nossa embaixadora Larissa dê as palavras finais dela. Fique à vontade, Lari. Muito obrigada! Então, eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram. Foi muito especial ouvir a Fabíola, trouxe muito conhecimento, ficamos muito felizes por toda a sua trajetória como atleta, como pessoa, como profissional e também os seus projetos sociais. Acrescentou muito, foi muito legal mesmo, saiba que tem uma inspiração a todos nós. Gostaria de convidar, então, a todos para que liguem as câmeras também, para nós batermos um print da nossa conversa, e sigam o projeto no Instagram, que é a Vida do Atleta e do Paratleta. Obrigado, Lari. Uhul. Tamo junto. Quem vai tirar foto? Vamos lá. A mãe da Samara. Cadê a dona Lourdes? Gabriel, precisa trazer a Sabrina outra vez, cara. Não tive oportunidade de fazer pergunta. A Fabíola já vou marcar para ela. Prometo mandar menos mensagens, Fabíola, mas mandarei. Pode mandar, funciona mesmo, fica tranquilo. Na verdade, você deve ter me achado antipática, né? Nossa, eu tô mandando mensagem pra menina e ela não me responde. Fabíola, eu só ia perguntar, desculpa, eu sei que você está com compromisso, se você fez o tutu de feijão pro Diogo ou não. Ainda não? Ai, meu Deus. Agora já até virou zoação. De vez em quando pergunta assim, o que você quer comer? Ele fala, tutu de feijão? Tá bom combinado. Ai, nunca faço, Então, vamos ligar as câmeras pra gente fazer um print bem bonito. Aí, ó. Gente, infelizmente, eu não vou conseguir ligar a minha câmera. Aí, tirei a foto. O print, na verdade, né? Obrigado, Muitíssimo obrigada. Eu senti os homens falarem um pouco mais, viu? Os homens acho que ficaram meio tímidos, só as meninas que falaram mais. O seu Ayrton aqui, o Luiz é Fluminense não é muito legal falar, Fabíola, tudo bem, respeitar a opinião dele. Fala isso não, que eu sou Fluminense também, sou tricolor. Ô, Miriam. Quem que é Fluminense? A Miriam. Eu sou tricolor, velho. Tudo bem, tudo bem. Ô, Gabriel, sim, senhor. Quando nós estamos em números iguais, já é difícil as mulheres deixarem a gente falar, e aqui a gente está em quantidade inferior. É verdade? Mas eu aguardo você, na próxima, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí, Olha. Eu só vou fazer um último recadinho, já que a Samara estava falando sobre projeto social, eu até esqueci de falar, mas eu participei lá em São José, eu fui uma das, não é presidente que fala, mas enfim, é um grupo chamado Mulheres do Brasil, é um grupo liderado pela Luísa Helena Trajano, e a gente tem um grupo em São José, que ele é bem ativo assim, e são muitos comitês, ele é super organizado. A Luísa Helena Trajano é uma pessoa, assim, incrível, que eu acho que vale a pena entrar no grupo só para escutar algumas coisas que ela fala. Tem um site que você pode se cadastrar, é gratuito, né?
e aí você pode, se você se interessar por algum comitê de saúde, agora eles estão fazendo uma super campanha de vacina para todos, é bem legal, assim, quem gosta do trabalho voluntário, é muito legal ver várias pessoas fazendo coisas legais, assim, sabe? Grandes empresárias, ou professoras, ou donas de casa, todo mundo querendo ajudar um pouquinho, e sempre tem, assim, né, algumas oportunidades, várias lives legais. Então, para quem gosta, Grupo Mulheres, tem que colocar grupo, eu até vou colocar aqui no chat, é grupomulheresdobrasil.com.br. Se colocar só Mulheres do Brasil não vai não, mas se colocar esse aqui, e aí depois você pode participar, eles né, uma vez que você se cadastra, eles colocam você num grupo chamado, dentro do Workplace, que é tipo um Facebook para trabalho, assim, né, para grupos de trabalho, e eu super recomendo, assim, né, e é isso. E a gente marca uma nova conversa, então, tá bom? Parabéns. Tem 84 horas. Entrei no site agora, tem 84 mil mulheres cadastradas no site. É bem legal, gente. Você é uma embaixadora das mulheres. Gente do mundo todo, tem gente na França, nos Estados Unidos, na Espanha, e é muito legal você se conecta com as meninas que estão lá no Vale do Silício. É muito legal, é uma troca muito legal, vale muito a pena. Obrigado. E contem comigo, tá bom? Adorei conhecer vocês são ótimos, super simpáticos, super desenvoltos, parabéns, todas as apresentações foram lindas, todos os trabalhos, obrigada de coração, foi um momento que eu vou guardar para sempre no coração. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado. E vamos marcar uma próxima. Sim, com certeza, já está marcado. Obrigado, gente. Pessoal, vocês, tá? Eu quero agradecer a participação de todos, das 31 pessoas que passaram por aqui, dentre os que ficaram, os que caíram. Para a gente é muito importante ver a evolução do projeto, saber que o projeto está crescendo. Hoje tivemos a participação de uma aluna de Londrina. Que legal. Para a gente é muito bom ver que o projeto está crescendo. E é isso mesmo que a gente quer, que tenha adultos para nos orientar, para a gente ficar sabendo cada vez de mais e mais coisas, mas que os jovens, adolescentes, interajam com todos, com o público, participe e vê que é importante, né, a gente ter um projeto de vida, a gente superar os obstáculos, enxergar um futuro que hoje, atualmente, a maioria dos jovens nem sabe, assim, o que é sonhar, né, porque vive uma realidade muito triste ou não tem perspectiva de vida. Então, é muito bom. O projeto do professor Gabriel iniciou na pandemia, ele começou, né, na pandemia para trazer algo diferente para os alunos, para que os alunos se interessem. A gente visa exatamente isso, nosso tópico principal do projeto, além da interação, de conhecer o atleta, saber sobre a vida do atleta, é fazer com que todos vejam que para o atleta chegar ali, ele passou por diversas etapas, como a Fabiola mesmo citou, né? Foi tudo gradualmente, não foi assim de uma hora para outra. E é isso. Agradeço a participação de todos. Fabiola, eu queria muito te fazer outras perguntas, mas não deu certo. Fica para a próxima. Tenha uma boa noite. Obrigada, Sabrine. Obrigada a todos vocês. A gente se vê em breve. Bom feriado de Páscoa para todos e se cuidem. Amém. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, valeu. Valeu, Miriam. Gabriel, encerra a gravação. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.